Minecrafters do Reddit, qual é a sua memória mais nostálgica do jogo? Eu tenho uma memória nostálgica muito ruim. Então eu tinha por volta de 8 anos quando comecei um novo mundo. Eu queria construir algo do Clash of Clans, que era meu jogo favorito na época. Eu construí um grande castelo de madeira com exércitos gigantes de personagens de lã. Estava quase tudo pronto e decidi usar lava ao redor do meu castelo de madeira. Eu não era tão esperto, eu passei meses naquele mapa e coloquei minha paixão e logo depois tudo queimou. Gritei e chorei por meia hora até minha mãe chegar em casa. Ela perguntou o que aconteceu e eu expliquei. Minha mãe é professora, ela perguntou a um aluno de 11 anos se ele, eu não sabia, poderia parar a lava de queimar tudo. Ele fez e construiu um mundo diferente com um novo castelo. Eu gostei. Ainda me lembro até hoje como minha mãe era carinhosa e como eu estava feliz quando ficou parcialmente consertada. Eu não pude enviar print porque perdi ambos os mundos. Quando os servidores de facções começaram a se tornar populares. Factions era um mod que permite reivindicar terras com poder e quanto mais membros mais poder, você poderia dar às pessoas papéis etc etc. Eu me juntei a um servidor da facção chamado Heaven e Hell e comecei uma facção com alguns amigos. Este servidor também tinha um mod que lhe dava alguns feitiços se você fosse bom o suficiente para encontrar a estante com dito feitiço, escondido em algum lugar da cidade principal, muitas vezes exigindo muito parkour. Muito rapidamente nos tornamos inimigos da maior facção do servidor com grandes doadores. Meus amigos e eu criamos um grande castelo com uma sala secreta atrás de um quadro para esconder todos os nossos objetos de valor. Depois que encontramos a base da facção inimiga, tentamos invadi-la com canhões de TNT, lava e água, e tivemos bastante sucesso. Isto, no entanto, iniciou uma guerra que se prolongou por alguns meses. Era absolutamente louco tentar defender a base o tempo todo e ao mesmo tempo tentar matar os membros da facção inimiga o suficiente para deixar seu poder abaixo da quantidade de terra que eles haviam reivindicado para que se pudesse reivindicar suas terras, pois eles não tinham mais poder suficiente para manter tudo isso. A memória de todas as coisas que aconteceram neste servidor e na guerra de facções que tivemos e das facções menores que exterminamos e recrutamos, sempre ficará comigo. Provavelmente, foi a primeira vez que entrei no Nether. Eu tinha o problema onde o local correto para o meu primeiro portal ficar estava bloqueado, então ele se moveu alguns blocos para cima. Então, quando eu voltei, estava a quilômetros de qualquer coisa. Eu tinha cometido o erro de construir meu portal na Bedrock, então quando voltei, estava rodeado de lava nas profundezas do mundo, longe de casa. Portanto, estou de volta ao mundo normal, sem saúde e com poucas coisas para sobreviver. Daí eu criei um acampamento base e tentei montar uma agricultura subterrânea para que eu pudesse me curar. Isto foi antes da atualização da fome, mas a comida ainda curava você. Então, basicamente reiniciei no Minecraft, mas no subsolo. Expandi meu vasto império subterrâneo minerando cavernas e abismos subterrâneos. Recriei toda a minha infraestrutura artesanal e construí meu caminho para a superfície. Eventualmente liguei a base subterrânea à base antiga. Meu portal original se tornou uma ferramenta de viagem rápida para chegar à nova base a partir da antiga. Minha primeira casa era uma porcaria, mas ainda assim uma porcaria especial. Era literalmente um buraco na lateral de uma colina, 2 pequenos cômodos de terra e uma porta de madeira. Era minha primeira vez jogando. Eu era uma criança e tinha medo de monstros do lado de fora, então comecei a construir lentamente sem me atrever a deixar minha pequena base. Fiz primeiro uma pequena torre que chegava acima da minha casa no morro, depois expandi-a para ambos os lados do céu para tentar explorar. Isso acabou se tornando uma ponte flutuando no céu. Naquela época eu já estava mais familiarizado com o jogo, então fiz uma casa em forma de águia bem acima no céu, acessível apenas através de uma escada no topo da minha ponte aérea. Acrescentei uma parede de paralelepípedo em torno de meu território que incluía um pedaço de mar e um monte de terra, com uma pirâmide e um monte de estruturas menores no interior, com minha casa original na colina precisamente no centro. Depois fiz estações de trem embutidas em minhas paredes externas e comecei a me expandir. Fiz trilhos de trem sem fim indo nas 4 direções, até encontrar lugares de que gostava. 2 dos trilhos acabaram em uma área com uma vila, muitos recursos e, na maioria das vezes, apenas mais um grande centro de trem com mais trilhos ramificando em ainda mais direções. Eu passava de 10 a 15 minutos em minicarros para ir de uma base a outra, e cada base era especial. Uma estação levava à minha base tropical, em um pequeno arquipélago que eu só podia acessar através de uma ponte estreita de um bloco de largura com trilhos de minas. Fiz palmeiras artificiais, tive uma praia, um monte de pequenas casas com telhados de lã para parecer uma vila de férias, e uma base secreta submarina onde escondi todos os meus diamantes. Se você tomasse uma direção diferente na estação de trânsito na primeira ilha, em vez de continuar em direção ao coração do arquipélago, você poderia acabar em uma vila à beira-mar que eu fiz, que era metade sobre a água com pontes de madeira. Parecia agradável por si só, mas a melhor parte era um caminho escondido no chão que levava a uma caverna subterrânea em terra. Eu tinha conseguido trazer grama, árvores, flores, uma cachoeira artificial. Era como um pequeno paraíso escondido, iluminado por blocos de glowstone. Outra estação levava a uma base de montanha onde eu esvaziei uma montanha inteira, fiz um lado inteiramente de vidro, e o interior era uma fazenda interna com um tipo diferente de cultivo em cada andar.
Nas proximidades, eu também tinha uma base florestal, que era essencialmente apenas um pilar com uma escada que levava até um disco de madeira plano e circular, do qual eu podia passar por cima de uma enorme floresta, com uma pequena cabana no centro. Outra estação levava ao que eu chamava de minha base aldeia do Papai Noel, em um bioma nevado. Era uma aldeia completa feita de tijolos e madeira escura para parecer chalés, com um centro que tinha vários andares de altura com muitas decorações, e eu imaginava que o Papai Noel morava lá. Por alguma razão, aquele bioma é onde eu cultivava muitas canas de açúcar, eu tinha campos enormes dele. Essa mesma estação também poderia levar ao meu castelo medieval, que era completamente vazio e bastante feio, mas o porão era o maior quarto individual que já fiz, inteiramente escavado à mão para ser quadrado e 10 vezes o tamanho do próprio castelo. A última estação leva a um prédio bastante pequeno e isolado. Mas dentro, a única sala era uma cela, e a porta para a cela estava quebrada. Deixei uma placa lá dentro com uma mensagem do fugitivo, com uma dica para encontrar a placa seguinte. A placa seguinte foi vagamente escondida atrás da prisão, e deixei pistas para a próxima placa para encontrar meu prisioneiro fugitivo. No total, acho que deixei mais de 20 placas, escondidas em todo o mundo, incluindo meus outros biomas, acabando sob a montanha escavada por um minúsculo túnel escavado do lado de fora e acessível apenas por baixo d'água ao saltar para um lago próximo. Era uma pequena sala, decorada para parecer vívida, com vários baús cheios de barras de ouro e diamantes, e uma placa parabenizando quem descobriu o quebra-cabeça. Foi realmente estúpido, porque ninguém além de mim jamais jogou no meu mapa, mas eu me diverti tanto criando aquele quebra-cabeça. A melhor parte foi que, apesar de ter este mundo espalhado com muitos ambientes diversos, lugares frescos e estruturas complexas, o centro do mapa ainda era minha base original. Era o centro de todas as estações de trem, e a primeira casa de terra ainda era a mesma, no próprio centro do cubo. Era um lembrete constante de que quebrar alguns blocos de terra levou àquele imenso mundo onde eu tinha centenas de horas de diversão. Desde então, perdi este mundo enquanto trocava de computadores. Ainda me lembro disso de forma viva, mas não posso mais visitar ou expandir meu mundo. Sinto falta dele, de verdade. Mas sinto que o sentido do Mine foi perdido nas novas versões. Tentei criar novos mundos desde então, mas todos os pontos de spawn pareciam exatamente os mesmos, não importa que semente eu utilizasse, apenas uma floresta de aparência realista, pequenas colinas, rios, árvores em todos os lugares. Ela não tem as paisagens únicas, talvez mais vazias, mas também mais animadoras do Minecraft de antigamente. Sinto falta do Minecraft de antigamente. Eu costumava moderar em um servidor e uma memória que tenho foi um incidente com um hacker. Esse cara tinha sido pego usando o hack, e um dos moderadores não tinha certeza do que fazer com ele, então o mod colocou em um buraco na sala dos moderadores, da qual o jogador não podia sair, ou cavar para fora. A ideia original era que ele deixaria o cara lá até que descobrisse o que fazer com ele. Bem, o mod se esqueceu, saiu e deixou o cara lá. 2 semanas depois, enquanto o Chilid estava filmando um episódio no servidor, o cara anunciou durante todo o bate-papo, perguntando quando ele seria liberado. Ele tinha ficado lá embaixo o tempo todo, tornou-se algo como uma piada. Eu ainda sorrio até hoje sempre que vejo um dos antigos vídeos do Junkyard 129. Um amigo e eu encontramos uma falha de duplicação com pistão, e construímos uma enorme máquina subterrânea para duplicar blocos inteiros de recursos, e depois usamos a TNT duplicada para quebrá-los, com um sistema de canal para levá-los a um canal de coleta. Estava em uma enorme sala subterrânea, semelhante a uma catedral, e era totalmente automatizada. Bastava apertar o botão e recolher os blocos. Por causa do bloco de TNT, a máquina fazia um incrível boom rítmico que se podia ouvir através de toda a base. Nós chamamos ele de o Martelo de Deus. Foi fantástico por 2 dias antes deles corrigirem o glitch. Lembro-me muito bem de meu primeiro mundo porque construí uma pequena casa dentro de uma colina ao lado de um pequeno lago. No dia em que o jogo atualizou e mudou o algoritmo do bioma, então o bioma em que eu estava foi de floresta, para floresta com neve e o lago fora da minha casa congelou. Esta foi a primeira vez que eu vi neve e gelo no Minecraft, e me lembro de construir uma casa diagonal muito ruim que era muito pequena demais, acho que era como 2 ou 3 blocos de largura, e com 5 de altura e por alguma razão eu construí um pilar no meio. Me lembro da minha casa pegando fogo por causa de um creeper que explodiu metade da casa, e eu fiquei bravo. O notebook em que eu costumava jogar tinha problemas e o HD precisava ser formatado, então eu infelizmente perdi aquele mundo, mas eu sempre me lembrarei do meu pequeno casebre na colina com sua mina e meu cachorro de estimação e janela enorme. Minha conta no PC é uma conta beta, então eu a tenho há muito tempo, e me lembro de estar super empolgada quando consegui camas, porque finalmente pude pular à noite, isso tornou as explorações muito mais fáceis. Mas sinceramente, minhas lembranças favoritas são algumas das mais novas, de quando meu sobrinho tinha uns 5 anos, e nós jogávamos no PlayStation. Uma vez, quando ele tinha acabado de completar 6 anos, ele colocou uma placa ao lado da minha casa e tentou soletrar meu nome pela primeira vez. Ele quase acertou sem a minha ajuda, meu nome não é fácil, e ele só perdeu uma letra, ele colocou I em vez de E, e eu não sei porquê, mas quando vi, quase chorei, fiquei tão orgulhosa. Eu ainda tenho esse mundo salvo, e os outros mundos que costumávamos construir, posso ver o progresso que ele fez na construção ao longo dos anos.
Eu sempre o encorajei a construir sozinho, embora eu ajudasse, ele decidia o tamanho, a forma e os blocos, para que eu pudesse ver o desenvolvimento de sua criatividade, desde pequenas casas quadradas feitas de blocos de diamantes, até agora, onde ele constrói casas elaboradas com segredos e pedras vermelhas. Portanto, não sei se estas memórias têm idade suficiente para serem nostálgicas, mas são as minhas favoritas. Eu joguei por um tempo quando ainda estava em beta, eu joguei na época em que eles adicionaram os Endermans. Durante esse tempo, um dos meus amigos mais próximos foi morto por um motorista embriagado e meu marido e eu ficamos com o computador dele. Nele nós dois pudemos recuperar todas as suas várias contas, e-mail, para seus pais. Também pudemos recuperar seu mundo do Minecraft onde ele tinha construído uma cidade inteira. Passei horas naquele primeiro dia apenas vagando e explorando o mundo em que ele trabalhava. Foi o momento mais emocional e poderoso que eu já tive em um jogo. Eu andava pelo mundo no modo de sobrevivência pacífica transferindo itens entre as casas. Não precisava de uma picareta. Um dia caí em um buraco 4x4 que era profundo o suficiente para tirar todos os meus corações, exceto um. Havia um túnel no fundo, e sendo minha única escolha e sem uma picareta, eu me aventurei a entrar. Vaguei por aquelas cavernas até encontrar uma mina abandonada. Usei a madeira para fazer uma mesa de trabalho sobre a qual fiz uma picareta. Pensei que enquanto estava lá embaixo valia a pena explorar. Durante 2 horas vaguei por aquelas cavernas, recolhendo materiais, encontrando diamantes. Meu inventário estava bem cheio e decidi que já tinha o suficiente, então comecei a cavar para cima e literalmente fazendo minha própria escadaria até o céu. Quebrando a camada superior da terra e a minha casa estava lá, sei exatamente onde estou. Comecei a correr e pular na direção da minha casa. Não vi a ravina parcialmente coberta na qual caí, e morri prontamente por causa dos danos causados pela queda. Perdendo todos os minérios onde eu caí na primeira vez. Isso mesmo, eu era um noob que morri no modo sobrevivência pacífica por causa dos danos de queda. O meu primeiro mundo foi o tutorial na versão do Xbox 360, com o forte de pedra. E quando quebrei meu primeiro bloco de grama, vendo o pequeno bloco de terra caído flutuando lá, enquanto a música muito calma tocava. Quando vi aquele pequeno bloco caído flutuando ali, eu sabia que estava prestes a receber uma grande dose de fascínio lendário. As flechadas, explosões e a música também são memoráveis. E então as 100 maneiras de morrer no Minecraft, 10 maneiras de trollar seus amigos no Minecraft e avistamento de Herobrine, e as músicas de paródia. Cara, eu sinto falta daqueles tempos. Obrigada por assistir até o final. Se ainda não deixou o gostei, aproveite e faça sua boa ação do dia, e também se não for inscrito, se inscreva, é de graça. Aproveite para ver esses outros vídeos.